Depois deixou-se e com suas asas partidas despencou insolúvel, e depois, mártir, nunca mais abriu seus olhos, e das pétalas do sêmen uma nova flor recém-brotada trouxe de volta a alegria ao mundo. Feliz e inspirada semana. Foi o que o meu amigo mandou para mim. Bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica de 16 de março de 2023, para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas, músicas e uma agenda de eventos e uma agenda cultural para todas as quintas-feiras a partir das 6 da manhã. E às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. No dia 14 foi publicada a entrevista do Amilcar Alabarce Matias. Ele é autor de livros também, autor de livros maçônicos. E eu fiz a entrevista com ele baseada neste livro dele, né, que é o primeiro livro, que é para todos os interessados lerem, chamado Maçonaria, Verdades e Mitos. Para quem quer saber um pouco mais, ou para quem tem dúvida sobre o que é a maçonaria, sobre o que falam da maçonaria, nossa, será que é verdade? Então lá ele está explicando tudo, porque eu baseei as perguntas neste livro, que eu achei bastante interessante, e também fala sobre a vida dele, sobre a trajetória de vida dele, ok? Vale muito a pena assistir. Eu não gosto de colocar pena, porque pena é coisa ruim, né? Tá? Mas eu acho que vale muito assistir. E eu estive ao vivo das 12 às 13 entrevistando o Clóvis Ribeiro no programa Olhar Cidadão. Na terça-feira, né, que é o dia que eu gravo, no dia 14, e eu vou publicar depois essa entrevista no programa Débora Histórica, ok? E deixa eu ler aqui o que é. E tem também a entrevista com o Jota. Eu não sei que dia vai sair direito, então eu estou programando. O Jota é um dos fundadores da Laio Santos TV, aquele programa que eu comento com vocês aí mais pra frente. O motivo deste programa é resgatar, preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações, e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Todas as entrevistas que foram feitas e que serão feitas para o programa Débora Histórica, elas também estarão publicadas no Museu da Pessoa. Ainda não está pronto, na verdade eu fiz, mas parece que deu algum problema e as pessoas não conseguem ver as entrevistas que foram postadas, que eu postei a entrevista do Manuel dos Santos e uma explicação do que é o meu programa. E assim que estiver ok, eu vou colocar na descrição do programa tudo isso, tá? Bom, o programa Débora Histórica também participa de outros programas, como o Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras das 12 às 13 horas e todos ao vivo, tá? E o Olhar Cidadão, que vai de terças-feiras das 12 às 13 da Rádio Cidadã FM. E aí, esses programas, inclusive, você pode participar tanto no YouTube como no Facebook. Os links também estão na descrição desse programa. Um outro programa que eu participo de vez em quando é o Laio Santos TV,
né? É um programa que fala sobre o Santos Futebol Clube e a pedido do meu amigo Werneck Ferro e do Adriano Laio, eu estou contando a história da cidade de Santos, as pessoas que moram lá estão comentando comigo, gostando, e sobre o Santos Futebol Clube, tá? E a Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube neste canal, no canal da Laio Santos TV. A estrela é você, o torcedor. Inscreva-se lá e participe. O link também está na descrição do programa e você pode participar ao vivo. Nós voltamos já já após a apresentação do Estúdio Companhia Casa da Sogra. Nestes meses de janeiro e fevereiro até março, eu estive me dedicando à história de Santos Futebol Clube da cidade de Santos, que aliás acho bem interessante, é uma das cidades mais importantes para a história do Brasil. Porém, como eu gosto de mesclar as histórias, né, eu vou diminuir um pouco os textos e falar sobre outros assuntos também, como hoje eu vou falar sobre a porcelana ou as porcelanas. Aliás, eu amo porcelana, adoro. Não porque é chique, mas é porque ela é linda. É linda. Muitas porcelanas são lindas, desenhadas à mão. Para quem gosta de história, segue o link da live Egito Antigo, História, Cultura e Religião, apresentada por Amilcar e Eide Matias. Esse Amilcar é o mesmo da entrevista do dia 14, tá? Que foi apresentado no dia 26 de fevereiro de 2023, está aí na descrição do programa. Eu acho muito bacana isso. Claro, às vezes os vídeos, né, as lives, como as entrevistas, são longas porque são mais completas, as pessoas participam do programa, participam da live, então é interessante. Você pode assistir, sei lá, assiste meia hora, depois assiste depois mais meia hora, mas é muito legal, é importante e para o seu conhecimento. Então vamos lá, vamos falar da porcelana. Porcelana, nós vamos falar porcelana, material cerâmico, tá? Então é o seguinte, quando eu fui fazer a pesquisa sobre o material cerâmico, eu descobri que a porcelana também é uma raça canina, cuja origem é ainda imprecisa. Suíços e franceses não conseguem comprovar sua primeira aparição, pois é sabido que este cão fora difundido em ambas as nações por anos e que acredita-se ter gerado a controvérsia sobre o seu surgimento, Suíça ou França. Aí, indo mais a fundo, eu encontrei a Cypraeidae, que é uma família de gastrópodes marinhos que engloba espécies popularmente conhecidas no Brasil como búzios e em Portugal como cipreias ou porcelanas. Então, eu estava numa feira e aí eu vi esta concha linda, maravilhosa. Eu falei assim, nossa, isso daqui é uma onça. Olha que linda, gente. Eu comprei já faz muito tempo e eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma matéria que fosse falar dessa concha linda e maravilhosa. Olha aqui. Olha que linda.
que linda, maravilhosa. Ela fica lá no meu negocinho onde tem um monte de coisinhas. Por cerca de 200 anos, as espécies desta família foram classificadas dentro de apenas um gênero, Cypraea. Atualmente, no entanto, com o aumento do número de espécies registradas e com os avanços nas pesquisas em genética molecular, os cipreídeos vêm sendo divididos em muitos gêneros diferentes. Tem mais histórias sobre o cachorro, né? Sobre este búzio, mas eu coloquei só um pouco, coloquei só para vocês saberem o que significa porcelana. E pesquisando mais ainda, eu encontrei a porcelana planta. Trata-se de uma subespécie presente no território português, nomeadamente em Portugal continental. Mas a porcelana é um material cerâmico, que é o que eu vou falar, branco, impermeável, translúcido e aspecto brilhante. Ela se distingue de outros produtos cerâmicos, especialmente da faiança e da louça, pela sua vitrificação, transparência, resistência, completa isenção de porosidade e sonoridade. Aí tem uma fruteira de porcelana e biscuit de porcelana de fabricação de Vieira de Castro S.A., que foi feita que é do Rio de Janeiro, Brasil. Basicamente, as matérias-primas da porcelana são argila, quartzo, caulin e feldespato. O termo que deu origem ao nome porcelana vem do italiano porcellane ou porquinhas. Porcelano é a palavra para leitão em italiano, eu não sabia, que é o apelido das conchas de cauri em Veneza, tão macias ao tato quanto um pequeno jarro verde acinzentado que Marco Polo trouxe de sua viagem ao Oriente, especificamente da China. O apelido das pequenas conchas acabou por originar o nome do material porcelana em italiano. A porcelana é uma variedade de cerâmica dura e resistente, branca, às vezes translúcida, que é preparada a partir de uma mistura triaxial, como eu falei lá em cima, o caulin, o feldespato e o quartzo. Todas as evidências apontam para o surgimento da porcelana na China na época Tang, que teve na época Song a sua mais refinada produção, com o afinamento de massa, elegância de formas e introdução de novos vernizes, culminando na época Ming, com expansão e desenvolvimento no século XIX. Por isso que são tão famosos os vasos Ming. De lá se difundindo, por volta do século XVI, a porcelana obteve grande desenvolvimento na Coreia e no Japão, de onde foi abundantemente importada, sendo reconhecida pelo nome do Porto de Imari, que escoava a produção da zona de Arita e Kutani. Foram os portugueses quem, pelas suas longas e temerárias navegações, introduziram nos mercados europeus a porcelana. Foi Frei Gaspar da Cruz que expôs os processos pelos quais se obtinha na China esse produto. Desde o século XVI, graças às importações pelas companhias das Índias, a produção europeia se limitou a copiar toscamente a porcelana oriental com a produção de Florença. Em 15 de janeiro de 1708, Johann Friedrich Brottiger e Anhangfried Walter von Tischenhaus conseguiram produzir a primeira porcelana europeia dura na Jungfersbarte da fortaleza de Dresden. Desculpem, gente, mas é super difícil falar isso daqui, né? Após a morte de Tischenhaus, Brottiger desenvolveu o procedimento de Meissen e Dresden.
Em 28 de março de 1709, ele relatou em Dresden a invenção da porcelana europeia. A partir de 6 de junho de 1710, a primeira instalação europeia de produção de porcelana foi estabelecida no castelo de Albrechtburg, na cidade de Meissen, Saxônia, que assim é a mais antiga fábrica europeia. No fim do século XVII, iniciou-se a produção francesa em Rouen. Desde aí, as técnicas se aprimoraram na Inglaterra, Portugal, Espanha e especialmente Alemanha na Europa, e com prospecção e seleção de novas jazidas de caolino no final do século XVIII chegava a equiparar-se à quantidade de produção oriental. Conta-se que Luís XVI, fiel ao hábito de seus predecessores, sempre presenteava os dignatários de outros países com porcelanas de Sèvres e tapeçarias de gobelins, que no fundo se constituía em propaganda da excelência desses produtos, e realmente são maravilhosos. Com relação à fabricação da porcelana, na modelação é criado de um modelo em gesso que serve para a execução de moldes que se destinam a fazer produções de modelo original. É uma criação de molde de gesso para modelar uma peça. Então você faz um molde um molde de gesso para modelar a peça. A massa, ela é área estritamente técnica. Funciona sob supervisão direta de laboratório. Na composição da massa, argila 10%, 40% de caolino, 25% de feldespato e 25% de quartzo. Agora, isso na massa, né? Pastosa. Pastosa é a massa utilizada em peças modeladas em torno. Depois de mistura, a massa é peneirada, em seguida é colocada em filtro-prensas, que são equipamentos de filtragem de água sob pressão, que tem por finalidade retirar o excesso de água, deixando aproximadamente 25% de umidade. A massa prensada é retirada e acondicionada em depósitos de envelhecimento para sua conservação até a etapa subsequente de vácuo, que transforma a massa em uma mistura homogênea e sem ar. Neste momento, atinge maior grau de plasticidade, podendo ser torneada. Agora, a líquida trata-se da mesma massa, porém diluída. Contém aproximadamente 30% de água, também é chamada de barbotina, usada na fabricação de peças para as quais se usa um molde. O molde é preenchido com a massa líquida e depois de um breve tempo de secagem parcial, é aberto para a retirada da peça de seu interior. As peças modeladas a torno são redondas, tá? A modelagem automática é responsável por 90% desse processo, sendo utilizado para produzir pratos, pires, xícaras, tigelas e saladeiras pequenas. A modelagem para peças de maior dimensão, como saladeiras grandes, pratos de arroz e pratos de bolo. Peças moldadas a líquido, ocas, ovais e retangulares. Este processo também é chamado de colagem. Consiste em encher formas de gesso com a massa líquida, após decorrido o tempo necessário para a formação das paredes na espessura desejada, que é a absorção da água pelo gesso. O excesso de massa é despejado. Os cabos e alças passam pelo mesmo processo e são colados manualmente. As peças obtidas por colagem são bules
leiteiras, cafeteiras, sopeiras, mantegueiras, açucareiros, travessas, etc. Após a secagem, todas as peças são esponjadas para corrigir eventuais imperfeições. Agora, a queima. Depois de secas, as peças sofrem a primeira queima, denominada biscoito, a 900 graus, cujo objetivo é dar às peças resistências e porosidade para perfeita absorção do verniz. Nessa etapa, as peças adquirem um tom rosado. O verniz é composto pelos mesmos materiais da massa, em quantidades diferentes. Através de um processo manual de imersão, o verniz adere à superfície da peça, formando uma película de cobertura. Após a aplicação, o verniz ocorre uma segunda queima, que é realizada a temperatura que varia de 1.300 a 1.350 graus Celsius. Nesta fase, a massa torna-se completamente compacta, totalmente sem porosidade, adquirindo a cor branca e vitrificada, fusão do verniz sobre a massa. Esta segunda queima dura em média de 31 horas, podendo chegar a 89 horas, dependendo da extensão do forno utilizado. As peças já prontas são encaminhadas para o setor de classificação, que controla a qualidade do produto, que então é lixado e pronto para ser decorado. Lindíssimas, maravilhosas. Tipos de queima. O processo de aplicação do decalque na porcelana pode ter dois tipos de queima. Uma chamada sobre esmalte, onde a peça é levada ao forno numa temperatura de aproximadamente 800 graus. O outro tipo é uma tecnologia chamada fogo forte, ou seja, a peça é queimada a uma temperatura de aproximadamente 1.200 graus Celsius, sendo que esse tipo de queima, o decalque se funde com o esmalte que a porcelana tem na superfície, garantindo que a decoração nunca sofra desgaste. A decoração. Como que é feita a decoração? A decoração de porcelana é feita de diversas formas, com o uso da pintura à mão livre, uso de estanhola, que é molde vazado, a aplicação do decalque, que é transfer, e a de filete ou listel. Algumas peças recebem mais de um processo durante sua decoração. Como o processo de decoração feito com pintura manual demanda muitos artesãos qualificados e maior tempo de execução, não é mais praticado em larga escala, exceto por algumas poucas fábricas que têm decoração manual ou seu diferencial. A estanhola nada mais é que um molde vazado que serve de máscara para aplicação da tinta à mão com uso de pincel ou aerógrafo. O decalque é um adesivo impresso em gráficas em um papel adesivo especial que é removido do suporte quando mergulhado em água e é então aplicado na peça de porcelana. Então, foi disso, eu acho que... Lembra aqueles chicletinhos que tinha os decalques, que tinha os... Como que eram as tatuagens que a gente molhava a mão assim, com a saliva e colocava, era muito... Ou com água, era muito legal, né? Que tinha nos chicletinhos. Não lembro se era no Plock ou no Ping Pong que tinha. Era muito bacana, muito gostoso. Eu lembro que a gente na escola vivia com aquilo. Após ser colocado na posição correta, passa-se uma borracha para alisá-lo e fixá-lo. Na queima final da peça de porcelana, o papel adesivo é carbonizado, restando apenas a tinta impressa no decalque que se funde ao verniz da porcelana. O transfer é um processo similar ao decalque, pois também é uma imagem impressa sobre um papel. Que, aliás, tinha os decalques que a gente colocava também nos cadernos, né? Molhava e colocava nos cadernos. Então, foi tirado disso, ó, há séculos atrás que isso existe, né? Então, verniz de porcelana, transfer, imagem impressa sobre papel ou tecido, forma mais antiga de aplicação de transfer. Mas enquanto o decalque é aplicado após a vitrificação da porcelana, o transfer é aplicado antes desta forma, ficando por baixo do verniz final, baixo verniz, e sendo mais resistente ao desgaste.
Geralmente é monocromático e é a forma tradicional de decoração das peças azul e branco. E todas as decorações que costumam recobrir em larga escala uma peça com cenas inglesas, padrões florais, etc. Os filetes são aplicados com os tipos de pincéis: a trincha, pincel largo e sem ponta, e o pincel fino, de ponta fina e delicada. As peças são colocadas em um torto para que possam girar livremente. Assim, a mão do filetador pode ficar apoiada e firme, evitando malhas no filete. Após a decoração, as peças passam por controle de qualidade e a seguir sofrem a segunda queima para fixação da decoração. Atualmente, em algumas decorações de filete já está no decalque, que é o adesivo, reduzindo assim o processo em apenas uma queima. Após as queimas, a porcelana é lixada para retirar algum resíduo do decalque. Após esta operação, a mercadoria já pode ser embalada e comercializada, e vocês já podem mandar para mim, porque eu sou apaixonada por porcelana. E tomar um café na xícara de porcelana tem um diferencial muito grande. Não que eu não tome em outra xícara, tá? Mas eu gosto muito de porcelana. Porcelana é muito linda. Então, eu falo sobre a porcelana, paro por aqui. E a fonte foi História da Porcelana no Brasil. A gente volta já já, após a apresentação da professora Paula Palermo. Ela dá aulas de inglês e aulas de português para estrangeiro, online ou presencial, vai depender da região em que a pessoa foi pedir. Ela dá aula de todos os níveis e todas as cidades e tem um foco em conversação. A professora Paula Palermo, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí na figurinha. Eu indico a Paula, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe. Eu falo porque nós estudamos juntas e nós nos formamos juntas, né? Não só inteligente, mas tem uma cultura muito além de pessoas comuns. Já morou no exterior, já viajou para diversos países no mundo todo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Vale muito a pena fazer aula com ela. E vamos para mais um pouco sobre a história de Santos. Eu achei que está muito legal essa história. Então, eu estou falando aqui, eu falo sempre para eu não ter problema de processo, né? Então, o relato está na íntegra, foi retirado da página oficial da cidade de Santos, porque eu estou colocando na íntegra. Tem pessoas que não gostam de ler, não tem paciência, então fica mais fácil ouvir, e vocês podem ouvir no carro, quando estão cozinhando, costurando, tomando banho, relaxando, etc, etc. Então vamos lá. No século XIX, Santos foi elevada à categoria de cidade em 26 de janeiro de 1839, quando a Assembleia Provincial, que hoje equivale à Assembleia Legislativa Estadual, resolveu aprovar uma lei que levou a Vila de Santos à condição de cidade de Santos, assinada por Venâncio José Lisboa, presidente da Assembleia. Logo comemora-se a cada dia 26 de janeiro o aniversário da cidade, não apenas o de sua elevação de categoria da cidade, mas também da sua fundação por Brás Cubas. Abaixo segue a transcrita a lei de elevação. Era curiosa a metodologia descrita na forma de fazer e sancionar as leis na época. Existia um cabeçalho realmente grande, além do fato de a lei ser específica e não como ocorre atualmente com nuances. Então, tá assim, agora a descrição, tá? O doutor Venâncio José Lisboa, presidente da província de São Paulo, aí tem uma nota que quem escreveu fez. Esse cargo equivale ao atual governador, etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte. Artigo único. Fica elevada à categoria de cidade de Santos a vila do mesmo nome,
pátria do Conselho José Bonifácio de Andrada e Silva, revogadas para isso as disposições em contrário. Aí tem uma outra nota. Já existiu o hábito de escrever revoga-se, pois é mais fácil do que pesquisar o intricado arquivo legislativo adotado até essa época. Continuando. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o reconhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém, nela com 2 L's. O secretário desta província a faça imprimir, publicar e correr, dada no Palácio do Governo de São Paulo aos 26 dias do mês de janeiro de 1839, Venâncio José Lisboa. Então, parabéns, cidade de Santos, Vila de Santos que virou cidade. Bom, a economia do café no Brasil representou um impulso sem precedentes do crescimento para a cidade de Santos, e eu, num dos programas, eu contei sobre a época do café. A inauguração da ferrovia de São Paulo Highway, ligando Santos às lavouras cafeiras em Jundiaí em 1867, foi uma fonte de progresso inestimável, principalmente para o porto. Eu estou falando da Estação da Luz, tá? Inclusive, veja bem que se você for fazer uma visita, eu também já comentei em outro programa, se você for fazer uma visita no Teatro Municipal, você vai saber, eles vão falar quem frequentava o Teatro Municipal e vai falar também sobre... e a Sala São Paulo vão falar sobre a questão do café, das lavouras de café, dos fazendeiros de café. A cidade aumentou sua população sobremaneira, ocupando toda a área entre o Porto e o Monte Serra, que eu falei da outra vez sobre o Monte Serra, e as áreas conhecidas como Paquetá e Macuco, também citadas em outro programa. A cidade também fervilhava de ideias, foi um dos centros do movimento abolicionista, com a figura de Quintino de Lacerda e seu famoso quilombo no bairro do Jabaquara. O Teatro Guarani, primeiro grande teatro da cidade, palco de manifestações pela abolição, foi inaugurado em 1888. Então, a fonte é a Estância Balneária de Santos. E no próximo programa tem mais. Nossa, achei tão pequeno, achei tão grande quando eu relatei, mas agora achei tão pequeno o que eu fiz, né? Então vamos lá. Então, sobre o Santos Futebol Clube, vamos falar sobre... Após Pelé sair do Santos em 1974 para jogar no New York Cosmos dos Estados Unidos, o Santos formaria em 1978 um time que era chamado de Meninos da Vila, devido à juventude dos atletas da equipe. Os destaques desse time eram Juari, Pita, Ailton Lira e João Paulo, que se sagrariam campeões paulistas de 1978. Inclusive, até muita gente não entendeu e ficou muito chateada com o fato do Pelé ter saído do país, né? Acharam que ele traiu o país. O Santos chegaria à final do Campeonato Brasileiro em 1983, mas seria superado pelo Flamengo de Zico. Um ano depois, de 1984, o Santos seria campeão paulista, tendo o artilheiro Serginho Chulapa como destaque. O Santos voltaria a fazer boas campanhas apenas em 1995, quando chegou a decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, porém em uma final muito polêmica com o Botafogo. O time de Giovani e companhia foi superado e ficou com o vice brasileiro. 2 anos depois, em 1997, o Alvinegro conquistaria o seu 5º torneio Rio-São Paulo. No ano seguinte, em 1998, veio a conquista internacional da Copa Conmebol. Puxa vida, gente, foi tão bom o Santos, por que hoje não é mais, né? O que acontece aí? Vamos ver se a gente melhora esse Santos aí, pessoal.
Bom, em 2002, ano em que o clube completou 90 anos, o Santos conquistou o Campeonato Brasileiro no sistema de mata-mata, vencendo o Corinthians nos 2 jogos da decisão, sendo esse o 7º título nacional do clube. O time campeão foi basicamente formado por jogadores revelados pelo clube. Os destaques eram a dupla Diego e Robinho, e o técnico responsável pelo título foi Emerson Leão. No ano seguinte, com a base mantida, o Peixe chegou aos vice-campeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E vamos continuar na próxima semana, tanto com a história da cidade de Santos, como a história do Santos Futebol Clube. Eu espero que vocês estejam gostando. E quem tem mais notícias, quem tem mais informações, ou se tiver alguma coisa errada ou alguma coisa para acrescentar, pode me mandar no deborahistorica@gmail.com, ou pode até me mandar no meu celular, WhatsApp 11 9927 11 11, que eu corrijo, eu acrescento, eu coloco tudo que vocês acharem que deve colocar, tá ok? E nós voltamos já já após a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Bom, no nosso momento musical, como eu vou fazer um CD, né, que é um projeto meu, não sei mais se eu vou lançar naquele teatro, sei lá, perdi o tesão, sabe? E aí, mas eu vou cantar, estou me preparando já com aulas de canto, fiz uma lista aqui. Por enquanto são 20 músicas, mas por enquanto só fiz 18. E eu vou colocar as músicas que eu quero colocar no meu CD, no meu pendrive, sei lá o que é, na minha lista pronta de músicas que eu vou cantar. E eu coloquei hoje, que é a primeira, né, que é a Rabaneira da ópera Carmen. Então está na descrição do programa o link, porque vocês sabem que eu não posso colocar. E hoje eu só sei falar, eu não sei ainda cantar essa música, eu treino, mas ainda não saiu boa, mas eu vou ter tempo até fazer essa programação da gravação, tá ok? Bom, com relação às poesias do livro Boca de Mulher, da minha amiga, professora e poetisa Marlene Vieira Pérez, tá? Chama-se Evolução, ela colocou mini conto ou nem te conto. Ela é uma pessoa revolucionária. Estas eu publicarei em partes, em vários programas, porque é longo, tá? Então hoje eu vou falar, a semana passada eu falei do subtítulo Presente e Balanço. Hoje eu vou ler Revolução Histórica e Primeira Evolução. Então vamos lá. Revolução Histórica. A vítima da ação reconstitui o drama doméstico da última volta, conduzindo um carro alegórico, estaciona em frente a um palanque improvisado, desliga-se de Brasília, esconde a chave e os documentos. Promotor, críticos, jurados, multidão, curiosa, blocos. Seria o momo do juízo final? Ninguém de advogado, enxame de Pilatos. E a primeira evolução, que é o subtítulo. Dentro dos copos sujos, o reboque do esqueleto sem alarme, ibope, guinchos, besuntado, salgado de baba, o verde defunto, em bagaços de fibra, ataduras, fachada, do fruto recolhido do lixo, remendam fiapos de vida.
A navalha de penetra, afunda veterana sem ensaio, brilha, elimina a estreia da esperança. Migalhas de creme espirram da máscara em duas metades. O mingau na mesa sem um pingo de açúcar. A baga no piso, muitos risinhos de vaia. Eu gostaria muito que a Marlene Vieira Pérez declamasse os poemas dela como ela queria. Mas infelizmente ela está bem adoentada, então ela não consegue fazer isso. E eu acho que eu faço a declamação errada, mas tudo bem, o importante é passar também o contexto, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa agenda cultural. As entrevistas no programa do Clóvis Ribeiro, né, às terças e quintas. Então, às terças-feiras tem o programa Olhar Cidadão, que você pode participar das 12 às 13, e na quinta-feira tem o Talk Clóvis Ribeiro, que você também pode participar das 12 às 13, gravada na Rádio Cidadã FM ao vivo. O contato para agenda e divulgação, o telefone, o WhatsApp é 11 99202 5160. 99202 5160. Ele é diretor de programação e apresentador. Rádio Cidadã FM. No dia 25/3, é um sábado, às 14h30, nós vamos ter um encontro ambiental. Água, do início ao presente. A abertura, deixa eu aumentar aqui. Eu vou aumentar porque eu não consigo ler mais. Não deu. A abertura vai ser de Henrique Sebastião France, presidente da APS. A introdução vai ser do Dr. Gilberto Natalini, médico e ambientalista, e de John Emílio Tatum, professor de saneamento ambiental da FAAP, coordenador do Movimento Nacional ODS em São Paulo. Então, dia 25/3, anotem aí, às 14h30 no sábado, a transmissão vai ser ao vivo no Facebook, @Gilberto Natalini SP. Tá? E a presencial vai ser na Igreja Bom Jesus de Cangaíba, no Salão Paroquial, na Avenida Cangaíba, altura do número 2400. E encerramos o nosso programa de hoje. Desejo a todos mais um final de semana iluminado.